Ok, então vamos lá. Aqui no sisteminha aqui da ETB no Moodle, vocês estão conseguindo acessar, abaixar as informações aqui? Tem alguma dúvida, alguma dificuldade? Por mim, não. Tranquilo, né? Perfeito. Então vamos continuar. Agora está chegando, pessoal. Então, tinha a lista número 1, né? Que era a conversão de múltiplos e submúltiplos, simplificação e representação dos números. Então, vamos responder ela aqui em alguns exercícios. Então, está bem lento aqui a internet. Está lento. Boa noite, Paulo. Ué, foi não? Só um minutinho, pessoal. Tá bem lenta a internet aqui. Agora vai. Então, muito bem. Então, aqui, né, ó, o que a gente tinha conversado, tinha passado a lista. Então, eu vou responder alguns exercícios aqui da lista, tá? Se alguém tem algum exercício que queira que seja feito, aí é só falar que a gente responde, tá? Então, vamos lá. Vou responder aqui a letra G, né? Primeiro eu vou colocar aquela tabelinha que eu sempre faço para poder ajudar nessa simplificação. Então, aqui é a unidade, mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga e tera. Então, aí cada dessa aqui são 3 unidades, 3 dígitos, né? Chegou mais alguém. 3 dígitos. E aqui é a barreirinha da vírgula da unidade. Então, aqui, ó, a letra G, 1470 ohms. Então, eu estou aqui na unidade, né? A unidade pode ser ohms, pode ser ampere, pode ser volt, pode ser watt. Isso aqui é somente as que a gente vai estudar por enquanto. Então, 1470, a minha vírgula vai estar aqui, então vai ser 0, 7, 4, 1. E aí eu quero passar para quilo, né? Ó, quero passar para quilo. Então, eu tenho que andar com a minha vírgula aqui para a barreira do quilo, para pegar uma unidade aqui do quilo. Então, eu jogando minha vírgula para cá, vai ficar 1,47 quilo-ohm. Ok? Alguma dúvida aí? Não, né? Por mim, não. Tranquilo, né? Muito bem. Então, vamos fazer um outro aqui. Então, letra G, 1,47 quilo-ohm. Mais alguém chegou aí. Então, vamos lá. Vamos fazer um outro aqui. Ó, vamos fazer a letra M. Letra M. A letra M é 0,
0, vírgula. A vírgula está, como é 0,00196 volts, né? Então, não tem múltiplo nem submúltiplo. Então, minha vírgula está aqui. Então, 0, 0, 1, 9, 6. Aí ele quer transformar de volt para milivolt, né? Então, mili, eu tenho que jogar a minha vírgula para a barreira do milho. Então, eu tenho que andar com 3 casas para esse sentido. Então, vai ficar 1,96 milivolt. Okay? Então, essa aqui é a resposta da M. E aqui, ó, vamos ver aqui a letra B, ó. Letra B. A letra B, eu estou aqui com 2, mega ohm. Então, aqui ele já está no mega. Então, minha vírgula está aqui, ó. 2,8. Eu estou pegando aqui o mega, 2,8 mega. E eu quero transformar somente para unidade, em ohm. Então, nesse caso, eu vou transferir minha vírgula para cá, ó, para a barreira aqui da unidade. Tem que andar 6 casas para cá, para a direita, no meu caso aqui. Então, eu não tenho nenhuma dígito, eu completo tudo com 0. Então, vai ficar 2, 8, 0, 0, aí mais 3 zeros, 0, 0. 2.800.000 ohms, ou 2,8 mega ohms. Alguma dúvida aí, pessoal? Ficou claro? Todo mundo conseguiu fazer? Tentaram? Uhum. Eu fiz de boa. Tô tranquilo. Quem que falou aí? O Ricardo? Não. João Vitor. João Vitor. Isso. Mais alguém? Eu, Silvana, fiz também. Já fez, né? Beleza. Muito bom. Podemos avançar, então? Por mim, pode. Então, vamos lá, então. Então, vamos avançar. Se alguém depois tiver alguma dúvida, a gente tira. Falou alguma coisa aqui no chat. Vamos lá. Muito bem. Então, senhores, vamos começar aqui, então, nos conceitos de eletricidade. Certo? Vamos ver como que a eletricidade, ela percorre nos materiais. E por que alguns materiais têm tanta facilidade de conduzir eletricidade e outros não, né? Então, para a gente ir lá no início da coisa, tem que entender como que é a estrutura dos materiais, né? Qualquer material da natureza. Então, os materiais são formados por moléculas, e essas moléculas são formadas por átomos, né? Por átomos. E se a gente pegar a estrutura de um átomo, eu vou ter 3 componentes. Vou ter prótons, nêutrons e elétrons. Na verdade, não é nêutron, é núcleo e elétron. Essa é a estrutura de um átomo. O nêutron é um átomo que tem o próton e o elétron equilibrado. Ele vai ter núcleo e elétrons. Sendo que os prótons são cargas positivas e os elétrons cargas negativas. Então, no núcleo do átomo, você vai ter lá prótons próximo do núcleo, okay? E em órbita ao átomo, você vai ter elétrons, chamados, em alguns casos, de elétrons livres. Okay? Então, esse aqui, o desenho não ficou muito legal, não, mas a estrutura do átomo basicamente é essa. Você tem um núcleo, tem prótons e os elétrons. E aí, no caso de materiais condutores,
eles possuem, vamos fazer aqui um fio, no caso de um fio de cobre, eles possuem muitos elétrons livres na sua composição. Muitos elétrons livres na sua composição. Okay? Já em materiais isolantes, que é o caso de uma manta de borracha, por exemplo, você quase não terá elétrons livres. Né? Então, os materiais condutores, por ter muitos elétrons livres, né, devido à sua propriedade, sua característica, eles são bons condutores de eletricidade. Só, mas como isso se dá, né, essa eletricidade? Quando eu tenho vários elétrons livres, né, em um determinado material, e eu consigo ordená-los, né, direcioná-los para um sentido, eu consigo fazer com que a eletricidade passe, circule naquele material, né? Então, nesse caso aqui, esses elétrons livres que existem aqui num determinado material, eles estão desorientados, ou seja, está cada um indo para um sentido, okay? Está cada um numa direção. Certo? Então, não há eletricidade nesse caso. Tá? Então, quando eu consigo ordenar o movimento desses elétrons, ou seja, direcioná-los em um sentido, eu faço com que apareça eletricidade, ou que circule eletricidade nesses materiais. Então, se todos os meus elétrons estiverem somente em uma direção, eu tenho um movimento ordenado dos elétrons. Okay? E o movimento ordenado dos elétrons é chamado de corrente elétrica. Corrente elétrica. Tá. Só alguma dúvida até aí, não? De boa. De boa. Aí tem muita gente que já conhece da área, já não? Tá muito quietinho. Bom, eu conheço, eu sou eletricista, eu já conheço já um pouco. Tá. É o João Vitor? Aham. Isso. Eu trabalho na área já. Mais alguém? Também conheço, também trabalho na área. Ok, muito bem. Mas beleza, então agora no começo vai ser um pouquinho Professor, eu repetitivo. trabalho na área também, eu estou entendendo aí também, beleza? Beleza. Talvez seja um pouquinho repetitivo para quem saiba já, para quem trabalha na área, mas a gente vai conseguir nivelar todo mundo. Tá? Então, grave isso aí, ó. O movimento ordenado dos elétrons é a corrente elétrica. Ok? E ela é representada pela letra I. Corrente I. Certo? Só que eu preciso de ter uma força que faça com que esses elétrons eles sejam orientados, sejam ordenados. Né? Eu preciso de que algo haja em cima desse condutor, né, para fazer com que esses elétrons eles se movimentem de forma ordenada. E aí, essa força, né, que faz com que isso aconteça é a fonte de tensão, é a tensão elétrica. Então, quando eu aplico uma tensão elétrica num determinado condutor, eu faço circular por ele essa corrente elétrica. Né? Se eu aplicar uma fonte de tensão que tem uma diferença de potencial, a gente vai ver o que é isso, né? Eu consigo orientar esses elétrons presentes aqui nos condutores, no material, e aí faço percorrer uma corrente elétrica por ele. Tá? Então, a tensão elétrica... Professor, o que forma uma corrente elétrica é os nêutrons e os prótons, né? Não entendi. O que faz a corrente elétrica é os nêutrons e os prótons, né? Não, o que faz a corrente elétrica é os elétrons. Carga negativa é o elétron. Aqui, ó. Isso aqui é que faz a corrente elétrica. Esses carinhas aqui, ó.
estão em órbita, elétrons. Esses aqui são os prótons. Ok? Vai circular a corrente elétrica é formada por elétrons. Então, a tensão elétrica, né, é essa força que faz com que os elétrons se orientem. Né? É uma fonte que ordena esses caras aí. Então, essa tensão elétrica ela é chamada de DDP, ou seja, diferença de potencial. Então, alguém, quando vocês estiverem trabalhando, né, em alguns momentos vocês vão ouvir esse termo aqui, ó, DDP, diferença de potencial. Ou seja, o que é a tensão elétrica? A tensão elétrica ela tem 2 pontos, né? Ela é aplicada em 2 pontos, sendo um ponto menor e o maior, né? Então, a tensão elétrica, deixa eu só melhorar aqui. Opa, vamos lá. Então, se eu pegar aqui, ó, uma fontezinha aqui, ó. A tensão, igual eu tinha falado na última aula, ela pode ser representada pela letra V, pela letra E e pela letra U. Tá? Muito bem. Se eu pegar essa fonte aqui, ó, e ligar ela, uma fonte de tensão, ela possui 2 terminais, um positivo e um negativo. Tá? Vai ver que desse ponto positivo aqui para o ponto negativo, existe essa DDP, essa diferença de potencial. Tá? Existe aqui a DDP, ou tensão, né? A diferença de potencial entre esses 2 pontos, o positivo e o negativo. Então, imagine que esse aqui em vermelho é um fio de cobre. Tá? Fio de cobre. Então, quando eu ligo esse fio de cobre a uma fonte de tensão elétrica, tá? O que acontece aqui com os elétrons aqui do material? Eles ficam ordenados. Se eles ficam ordenados, eu começo a ter o movimento dos elétrons. Então, eu tenho a circulação de corrente. Okay? E como os elétrons são cargas negativas, eu vou ter uma circulação de corrente do terminal negativo para o terminal positivo. Okay? Terminal negativo para o positivo. Entenderam aqui, pessoal, esse conceito? Então, se eu ligar uma fonte de tensão, no caso aqui a fonte de tensão é uma bateria, uma pilha. Né? Se eu ligar ela a um fio de cobre, eu faço surgir aqui uma corrente elétrica nesse sentido. Ok, tá aí? Beleza. Muito bem. Então, vamos lá. E aí, tem duas coisas, uma coisa aqui que nós temos que ver. Sentido da corrente elétrica. Sentido da corrente elétrica. Então, existem 2 sentidos. O sentido real e o sentido convencional. Convencional, certo? Qual que é o sentido real? É esse sentido que eu mostrei para vocês aqui, ó, o movimento dos elétrons. O sentido real, ele sai do negativo para o positivo. Tá? Do negativo para o positivo. Então, como os elétrons são cargas negativas, o sentido real é do negativo para o positivo. Só que, se a gente adotar esse sentido real da coisa, muitos cálculos vão dar valores negativos. Né? E aí, o que foi adotado há muito tempo atrás? Nem sei quem que adotou isso. Mas adotaram o sentido convencional. Qual que é o sentido convencional? É o sentido oposto. É o sentido onde a corrente sai do terminal positivo para o negativo.
ok? Do positivo para o negativo. Certo? E adota-se, então, convencional é do positivo para o negativo. E adotou-se que o terminal positivo é o terminal de maior tensão. Pode falar. É porque na maioria das vezes, a gente vai, quando tem algum problema de energia na casa da pessoa, quem abre é o neutro, o positivo nunca dá problema. A gente vai aí, é o neutro que abriu, não é o positivo. Então entra pelo positivo, sai pelo negativo? Não, é porque são coisas distintas. Não vamos ver essa diferença, porque quando você fala em neutro, está falando em corrente alternada, CA. Aqui é positivo e negativo, é CC. Tá? Positivo e negativo é corrente contínua, e CA é fase e neutro. Ok? Mas nós estamos tratando aqui, ó, positivo e negativo, corrente contínua. Esse ponto aí que você falou é um ponto um pouquinho diferente do que a gente está tratando aqui. Ok? Entendeu? Ficou claro ou não? Não, beleza, professor. Tá? Aí, nós vamos chegar lá ainda. Só peço você ter um pouquinho de paciência. Tá bom? Porque se eu for tentar responder sua pergunta aqui agora, eu posso mais confundir do que ajudar. Mas existe uma motivação, porque você falou que normalmente é o neutro que dá problema, né? E não fase, né? É isso que você falou, não é isso? Isso, professor. Existiu algumas motivações. Uma delas é que, principalmente em situações de residencial, que é monofásico, ou até bifásico também, a corrente do neutro é muito alta. E o neutro não tem proteção de junto. Mas isso aí eu vou pedir para você esperar um pouquinho para a gente, ou depois também a gente pode até conversar, tá bom? Beleza. Beleza, então vamos lá. Então, gravem isso aqui, ó, sentido real é os elétrons se movimentando do negativo para o positivo. E o convencional que foi adotado, e é o que nós vamos utilizar, e que sempre é utilizado, é a corrente circulando do positivo para o negativo. No caso aqui da corrente alternada, você adota a corrente saindo da fase para o neutro. Tá? Fase para o neutro. E mais um ponto. O terminal positivo vai ser sempre o terminal de maior tensão, de maior potencial, e aqui o negativo de menor potencial. Então, foi adotado que a corrente vai circular do maior potencial para o menor potencial. Isso foi convencionado. Então, todas as análises que nós vamos fazer aqui será abordando o sentido convencional. Você tem que ter em mente que existe sentido real. Ok? Isso aqui, eu sempre falo, um caso bem típico que a gente vê essa situação é aquela questão quando o cara vai deixar o carro dele parado por muito tempo e aí ele vai desconectar a bateria para não descarregar. Vai ficar com o carro parado 2 meses, 1 mês, vai viajar por um ano. Aí ele vai lá e desconecta o terminal positivo da bateria, né, e deixa o negativo conectado. E aí, se tiver alguma fuga no cabo da bateria, ela vai descarregar da mesma forma. Porque o real é o negativo para o positivo. Né? Então, o certo seria você desconectar o negativo e não o positivo. Ou os dois. Muito bem. Então, já aprendemos 2 conceitos. A tensão elétrica, né, que é a diferença de potencial, ou a força que fornece, faz com que surja corrente elétrica num determinado condutor, né, e a questão da corrente elétrica. Né. Vamos andar aqui.
E tem um outro elemento também no circuitos elétricos, que é a resistência elétrica. Que é a oposição à passagem de corrente elétrica. Ou seja, naquele circuito ali que eu tenho um condutor, né, e aí eu ligo uma fonte de tensão a esse condutor, né, a resistência elétrica é a letra E. Se eu incluir nesse caminho do condutor ali, vou voltar o desenho aqui em cima, eu incluir uma resistência, eu vou fazer com que essa corrente, ao circular por aqui, ela tenha maior dificuldade. Okay? Então, quando eu incluo resistência elétrica, eu estou dificultando a passagem da corrente elétrica. Tá? Eu estou tornando essa passagem de corrente mais difícil. Tá? Então, o símbolo da resistência é esse aqui, ó. Então, R. Okay? Então, é a oposição da passagem da corrente elétrica. Muito bem. Então, agora, deixa eu só colocar aqui que eu não tinha passado, né? O símbolo da fonte de tensão. Símbolo, fonte de tensão de corrente contínua, tá? Tensão, vou tirar essa corrente contínua, depois eu vou falar porque isso. Não vai confundir corrente contínua com corrente elétrica, vai dificultar o entendimento. O símbolo aqui, ó, ele é representado por duas barrinhas aqui, ó, uma menor e uma maior. E eu tenho o mais aqui e o negativo aqui. Tá? E aqui tem o meu valor da fonte de tensão. Então, se eu unir uma fonte de tensão com uma resistência, eu tenho um circuito elétrico. Olha aqui, ó, vou fazer um exemplo aqui. Vou ligar, utilizar condutores, e aí eu vou ligar uma fonte de tensão a um resistor. Eu tenho um caminho fechado aqui, ó, para a corrente elétrica, certo? Então, nesse caso aqui, a minha corrente vai circular, sair do terminal positivo, passar pela resistência e chegar até o terminal negativo. E vai ficar fazendo essa circulação de corrente até o momento que eu desligue ou que eu interrompa esse circuito aqui. Ó. Se eu quiser fazer isso aqui, ó, colocar uma chavezinha aqui para me controlar esse circuito, colocar uma chavezinha S aqui. Tá? Então, a chavinha está fechada, está circulando corrente. Se eu abrir a chave, não está circulando corrente. Então, isso aqui é uma representação de um circuito elétrico, para quem não conhece. E a relação entre essas três, como eu posso falar aqui? Agora me fugiu o nome. Essas três grandezas, tá? A relação entre essas três grandezas, tensão, corrente e resistência, ela é determinada pela lei de Ohm. Lei de Ohm. Que quer dizer o seguinte, que a tensão, ela vai ter um valor proporcional à corrente e à resistência. E essa fórmula aqui, ó, é a fórmula da lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Tá? A característica desse circuito aqui é tratado por essa fórmula aqui. Exemplo. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma fonte de tensão de 48 volts. Certo? E tem uma resistência de 96 ohms. Qual que vai ser minha corrente?
Vamos lá, ó. Então, vai ser substituindo 48, o R96, vezes o I. Né? O 96 está multiplicando, eu vou passar ele para cá dividindo. Vai ser 48 dividido por 96, igual a I. Então, nesse caso aqui, 48 dividido por 96, meio, né? Então, o I vai ser igual a 0,5 ampere. Ou, né, fazendo a transformação, né, conversão, 500 miliamperes. Ok? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Está muito rápido? Todo mundo está entendendo? De boa, tô até anotando aqui no caderno. Beleza, muito bem. Então, vamos lá. Então, agora vocês vão fazer um exercício aí, para passar para vocês aqui um exemplo. Vamos aplicar a lei de Ohm. Desculpa. Deixa eu só colocar aqui, fica mais fácil para vocês. Então, ó, a lei geral da lei de Ohm é essa lei aqui, ó. E é igual a R vezes I. Tá? Mas ela tem variações, tá bom? Eu posso brincar aqui matematicamente com essa fórmula. Então, se eu quiser descobrir o valor da resistência, eu vou utilizar essa aqui, ó. R igual a... Opa, alguém quer falar? Não, muito bem. Então, R vai ser igual ao quê? A resistência é igual ao quê? A tensão dividido pela corrente. Se eu quiser descobrir a corrente, vai ser a tensão dividido pela resistência. Se eu quiser descobrir a tensão, é essa fórmula aqui. E essas são as três possibilidades de cálculo com a primeira lei de Ohm. Vou colocar aqui a primeira, porque depois nós vamos ver a segunda lei de Ohm. Então, vamos fazer uns exercícios aqui. Então, aqui, calcule o I aqui. Vou fazer outro aqui embaixo. Vamos colocar uma correntezinha aqui. Aqui, pessoal, então, respondam esses três exercícios aí, tá? Vamos fazer o seguinte, agora é 25, vamos dar uma pausazinha, aí às 20h20, pausazinha de 15 minutos, às 20h20 a gente retorna, tá? Aí eu respondo esses exercícios para vocês, pode ser? Beleza, tranquilo. Bem, tá jóia então. Então, até daqui a pouco. Até. Maronildo, depois você fala onde podemos encontrar a calculadora, eu não consegui encontrar. Só volta a tela, professor, para nós anotar um pouquinho. Tá bom, deixa eu só mostrar onde está a calculadora aqui, ó. Beleza. Ele pegou. Ó, aqui na página, aqui na minha página, ó, eletricidade. Aí você vai clicar aqui, ó, material de apoio. Tá? Se clicar em material de apoio, vai abrir uma janelinha aqui do Google Drive, tá?
E aí tem aqui, ó, simulador aqui da calculadora, tá ok? Só que isso aqui funciona só em computador, não funciona em celular, tá? Se tiver alguém assistindo por celular, não vai funcionar. Ok, professor. Beleza. Que hora você vai voltar mesmo, professor? 8h20. Tá ok, então. Tá 8h20. joia? 15 minutinhos. Ok. Eu vou interromper aqui a gravação, depois a gente volta a gravar de novo, tá?